Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite continuamente, constantemente em nossos corações, nos fazendo crescer no conhecimento, na graça maravilhosa. E vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição, a nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o Monte do Senhor, com base no capítulo 12 do livro de Hebreus. Só lembrando que ontem, no domingo, nós examinamos aqui 3 versos, né? O verso áureo, numa linguagem muito espiritual, quando Paulo já disse que a gente se achegou ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, né? Junto a miríades de anjos, né? Na universal Assembleia dos Santos, a Igreja dos Primogênitos, uma linguagem completamente espiritual, né? Uma referência gloriosa após o retorno de Cristo, mas que aqueles que se achegam a Cristo pela fé hoje, pela fé, já pode se considerar participante dessa promessa que é real e verdadeira e que o Senhor vai cumprir. Também vimos, né, uma comparação em que ele faz do povo do antigo Israel, muito apegado à coisa física, né? O Senhor tinha que levar eles para um monte real, para que alguém subisse no monte, como se estivesse indo em direção a Deus lá no céu. Tudo isso eram tipos para tentar fazer um povo de mentalidade rudimentar entender, né, a necessidade que o homem tem de se aproximar de Deus, né? E aí, esse povo lá no deserto, quando viram a glória de Deus fumegando no monte, fugiram, ficaram à distância, né? Pedindo que Deus não falasse mais com eles, mas que Moisés fosse a pessoa que falasse com ele, porque eles temiam morrer só pelo fato de Deus falar com eles. Veja o nível, né, de ignorância, o estado espiritual do povo completamente afetado pelo pecado, ao ponto de achar que Deus, que é a vida, que é a bênção, que é a solução, havia se tornado numa ameaça, num problema e numa ameaça de morte, inclusive. Então, hoje, vamos para a pergunta terceira, que diz assim: que tipo de emoção tomou conta do próprio Moisés, que subiu no monte, enquanto o povo lá embaixo ficava lá atemorizado, né? O próprio Moisés que o Senhor o escolheu como guia daquele povo. Hebreus 12, versículo 21, diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Olha que ponto é chamada a atenção aqui pelo apóstolo Paulo aqui, quando diz que o próprio Moisés, não só o povo ficou de longe com medo. Olha, Moisés, fala tu conosco, não permita que Deus fale conosco, porque a gente tem medo de morrer. O povo estava vendo o Monte Sinai fumegando. Eu imagino que parecia até um vulcão, né? Ali explodindo, ali lançando, era algo que escureceu, relâmpagos, trovões, vozes, o som da buzina,
Era algo, né? A terra, quem sabe, a terra tremendo, né? E aquilo tudo deixou o povo aterrorizado, o povo, né? A glória de Deus se manifestando, justamente para demonstrar poder. O povo carecia disso. Por quê? Porque nenhum Deus dos falsos deuses, né? A gente tem que falar assim, nenhum Deus, porque não existe outro Deus, né? Mas nenhum dos falsos deuses pagãos ali se manifestava daquela forma. Então a necessidade daquela manifestação gloriosa para um povo que só acreditava naquilo que tocava e via, era necessário uma manifestação dessa para que o povo entendesse que Deus tem uma glória que ninguém tinha. Ele era o Criador de tudo. Então era exatamente o que o povo precisava. Mas ao povo ver a glória de Deus, ficou com medo, se tremendo de Deus, né? Se eles não vissem nada, não acreditavam. E quando via, ficava com medo. Imagine a dificuldade que o Senhor tem para pregar, para mandar sua mensagem da verdade para o povo. Até hoje é assim. Até hoje, o povo reclama porque não entende a Bíblia. E quando se explica a Bíblia numa verdade clara e profunda, eles não aceitam. Já imaginou a dificuldade? É terrível. Tudo porque os homens parece que muitas vezes não entendem o estado espiritual de pecado, depravado, distanciado de Deus, que complica tudo isso, né? Veja que até Moisés que era o líder, mas Moisés era um ser humano, né? Como todos os outros, mostrando claramente que Moisés não era um homem, um super-homem, um super-poderoso, um herói, não. Moisés era alguém escolhido, um ser humano escolhido como qualquer outro, né? Muitas vezes as pessoas, todos nós seres humanos, temos uma tendência maligna de querer exaltar as pessoas, de querer exaltar um líder, fazer com que aquela pessoa que assumiu uma responsabilidade de ir à frente somente, parece que aquela pessoa é superior aos outros, aquela pessoa merece glória, merece receber elogios, merece receber, né, enxergado como superior, ele tem uma mente melhor do que a minha. Todos nós somos iguais, nós temos que parar com isso, de estar tentando adorar seres humanos, exaltar seres humanos. Todos os homens são iguais e carentes da glória de Deus. Moisés também, quando está diante de Deus ali, né? Veja que Moisés fica todo trêmulo, aterrorizado e trêmulo. Agora, se a gente vai examinar uma diferença entre Moisés e a multidão que ele guiava ali no deserto, ora, qual é a diferença? A diferença, uma, é que ele estava mais próximo e a multidão estava mais distante. Segunda diferença é que Moisés, mesmo todo trêmulo, né? Todo trêmulo e aterrorizado por dentro, porque diz aqui que a visão era terrível, terrível no sentido, não que Deus seja um terrível, não. A visão era amedrontadora, segundo a visão do homem pecador, que não está acostumado a ver a glória de Deus. A glória de Deus se manifestando nas coisas naturais. Então, Moisés, mesmo com medo, se aproximou. É o maior problema do resto do povo, que mesmo tendo medo do desconhecido, foge. Ora, a gente não tem que ter medo do desconhecido. A gente só tem medo quando aquilo se torna conhecido. E a gente sabe que o conhecido é mau. A gente tem medo. Mas aquilo que é desconhecido, quando a gente conhece e vê que é bom, ora, por que ter medo? Né? Isso parece ser muito óbvio. Mas o grande problema aqui é que o homem, o ser humano, de uma forma toda, devido ao seu estado degradado pela desobediência, pelo pecado, ele se tornou medroso ao ponto de ter medo de Deus. Ele não tem medo do pecado, da doença, da morte, da desgraça, e vai, né, sempre caminhando em direção a ela, mas quando Deus vem oferecendo a vida, o homem tem medo, né? Veja que estado. Por isso que nós precisamos ser restaurados espiritualmente, para que aquilo que era original, perfeito, aonde não existiu medo, existiu o amor, a certeza, a verdade, tudo isso seja restaurado na mente do homem. E o homem só é completo quando é restaurado ali,
Não é quando ele é restaurado no corpo físico, na carne, que tudo isso é passageiro, né? Mas no espírito. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O medo do Altíssimo na antiga aliança era real, mas e em Cristo hoje? Olha, o medo do povo lá no deserto, no período da antiga aliança, era um medo real, eles estavam aterrorizados. Mas agora, nos dias de hoje, nós que conhecemos tudo o que aconteceu com o povo no deserto e durante o período dos juízes, dos reis, dos profetas, conhecemos até os dias de Cristo e depois dos dias de Cristo na igreja, já temos a Bíblia que fala tudo isso. Mas e hoje? Se aquele povo lá do deserto, que nós conhecemos pela Escritura, o antigo Israel e o início da igreja cristã, que nós conhecemos pelas Escrituras, aquele povo lá do deserto tinha medo, e o povo de hoje, será que é corajoso? O povo perdeu, mesmo tendo toda a Bíblia na mão, tendo toda a história escrita, né, sabendo aonde eles erraram, aonde eles acertaram. Como é que é? No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Cristo, olha que coisa linda, ele apenas diz assim: creia, somente creia. Somente, olha, eu só peço uma coisa, somente, eu só peço uma coisa só. Eu peço que você creia. Então veja que aquele povo que estava temeroso, que fugiu para ficar à distância, eles não acreditaram, porque se eles acreditassem, eles não estariam com medo, porque se eles acreditassem naquilo que Moisés já havia dito, que Deus havia de os levar com vida e lhes daria uma terra que manava leite e mel. Se eles acreditassem nisso, eles não estariam com medo de morrer, porque se Deus havia prometido e eles acreditassem, por que eles estariam com medo lá no deserto? Porque viram um trovão, porque viram, né? Por que eles estariam com medo? Porque não creram. Veja que Moisés, mesmo todo trêmulo dentro daquela glória, né? Aterrorizado na carne, mas Moisés não fugiu, continuou ali. Continuou firme ali, porque ele acreditava. E aqui está uma diferença primária, né? Veja que já nos dias de Jesus Cristo, quando ele vai visitar aqui, a Bíblia diz que é o chefe da sinagoga, o principal de o primeiro, o principal, o maioral, uma espécie de diretor de igreja. Era aqui o chefe da sinagoga, né? O chefe da sinagoga não era um sacerdote, o chefe da sinagoga não era um sumo sacerdote, ele era apenas um chefe religioso. Era como se uma espécie de pastor local, né? Era o homem que coordenava as rotinas da sinagoga. Quem cuidar dos papiros, dos livros, né? Organizar o culto, quem lê, quem escuta, cuidar da estrutura do templo, de tudo isso, né? Muitas vezes da própria escola ali, onde o rabino ensinava os alunos, né, que estavam ligados àquela sinagoga, etc. Então esse homem era um religioso, era uma espécie de administrador, um pastor administrador, que também poderia ensinar. Nada impedia que ele fosse um estudioso e que ele lesse partes das escrituras e explicasse lá na sinagoga. Ele era um chefe, era um principal, ele era alguém que era um religioso que vivia para a sinagoga. A sinagoga era uma espécie de escola. Era uma espécie de templo, como as igrejas são hoje, onde as pessoas vão lá ensinar a palavra e tal. Então, esse homem aqui, chefe da sinagoga, o principal, a história conta que a filha dele estava doente e morreu.
Quando ele chega lá, a filha dele está morta. Ele vai lá em busca de Jesus Cristo, porque, obviamente, ele sabia que nenhum dos rabinos poderosíssimos, homens sábios, consagrados, que se diziam ser descendente de Moisés, tinha o sangue de Abraão nas veias, era um povo escolhido, era isso, era aquilo e aquilo mais, nenhum deles tinha condição de fazer uma oração e curar a menina. Então o próprio chefe da sinagoga, acho que aqui é em Cafarnaum, se não me falha a memória, é na Galiléia, a região aqui é da Galiléia, né? Onde Jesus, região de Nazaré, onde Jesus foi criado ali. Então, onde ele cresceu. E então, é nesse lugar que esse chefe da sinagoga vai em busca de Jesus Cristo, para que, entendendo que ele era a única solução para curar a sua filha. Mas quando chega lá, a filha está morta. Né? Eu não sei se o nome desse chefe aqui, eu acho que era o Jairo, né? Se não me falha a memória, o chefe da sinagoga tem o nome de Jairo. Eu acho que era isso. E então, quando Jesus chega lá, a sua filha está morta. E então, aquele desespero, aquela coisa toda, e Jesus Cristo pede para entrar no quarto onde a criança está, pede também para que entre com ele apenas Pedro, Tiago e João, porque o ambiente deveria ser muito pequeno, né? E ali sempre tem testemunhas. Cristo sempre usa o máximo das testemunhas, porque a Bíblia diz somente pela confirmação de 2 ou 3 testemunhas, a verdade será confirmada. Então Cristo sempre levava 3, né? Ele sempre levava Pedro, Tiago e João no mínimo. E aí ele entra ali, né? E faz a oração, no poder de Deus ali aquela criança é ressuscitada, né? E nesse momento em que o homem que foi chamar Jesus para curar sua filha de uma doença, o cenário muda radicalmente. O Senhor Deus dos céus permite que aquilo tudo aconteça para que Jesus faça um dos maiores sinais justamente para o seu povo, que eram os religiosos, que eram os judeus, né, no caso de Jairo aqui, e o chefe da sinagoga, né, para o povo religioso. Para esse povo religioso, Cristo operou os maiores sinais para eles. Era sinal de ressurreição, era cego de nascimento, era leproso sendo curado. Os maiores sinais foram feitos para o povo religioso, que era o povo mais descrente, ao ponto de Jesus chegar para o religioso Jairo e dizer assim: você está com medo, não temas. A menina estava doente, agora já está morta. Aí o temor tomou conta do coração de Jairo. E aí Jesus disse para ele assim: não temas. Então, meus amados irmãos, o medo do Altíssimo é até justificável quando aquele povo lá do deserto, acostumado a olhar para Horus, Ísis, né, Ra, o deus egípcio, que nunca faziam aquelas coisas poderosas que eles viram no deserto, podiam até ter medo de Deus lá, porque eles não conheciam o poder de Deus, do que Deus era capaz de fazer. Mas nós hoje, conhecendo tudo que Deus já fez pela sua palavra, tendo a palavra e não crer através da palavra, é porque Deus não está fazendo essas coisas na nossa vida todo dia? Nós não cremos, temos que crer e não devemos ter medo da glória de Deus, porque se Deus prometeu e a gente crê nele, a promessa serve para nós também, e o medo tem que sair das nossas vidas.